Deus possa abençoar a vida da missionária Cristina. Irmãos, eu sou grato a Deus por tudo aquilo a qual Deus faz, né? Por esses dias o Senhor deu algo em nossos corações. Nós estamos, pela misericórdia do Senhor, na condução desse ministério por volta de 4 anos e 8 meses, né? É um ministério que ainda está engatinhando. Deus tem feito promessas, né? Deus tem falado, Deus tem dito que vai levantar um povo, né? E eu creio que Deus, Ele é um Deus de visão, é um Deus de direção e é um Deus de milagre, né? Com todas as decisões a qual um pastor, a qual um dirigente de obra ele vem a tomar, o adversário em todos os cenários ele vai se levantar, né? Mas nós já estamos preparados, direcionados e conduzidos por Deus, né? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 3, no versículo 6 e 7, coloca ali, Vinícius, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e versículo 7, um versículo a qual a missionária Cristina citou aqui, no momento a qual ela ministrava essa palavra aos nossos corações nessa noite. Coloca o 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia, Jesus. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós estamos em uma grande obra, irmãos. Nós estamos semeando em vidas, em famílias, em trajetórias, em histórias, e nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós imaginaríamos que aconteceria. Mas uma coisa nós temos a certeza: em nenhum momento as direções, as situações, elas saem do controle de Deus, né? Então, em todo tempo, em todo momento, nós escolhemos descansar no Senhor, porque nós entendemos que nós temos um Deus a qual peleja por nós. Coloca ali, Vinícius, 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 15. Nós, nessa noite de hoje, damos um passo, né? Levantando alguns obreiros, alguns varões, a qual estarão na linha de frente ainda mais, ajudando no rebanho do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Eu, na condição de pastor, na condição de pastor presidente desse ministério, de sacerdote dessa casa, né? Nessa noite é com prazer, é com orgulho que eu gostaria de estar derramando óleo, né? O óleo ao qual vai ser derramado é uma maneira simbólica, né? Porque o verdadeiro propósito é o momento a qual nós estaremos orando e ordenando esses novos homens de Deus, né? A qual estão sendo chamados para um trabalhar diferenciado na casa do Senhor, né? Em meio a lágrimas, em meio à dor, em meio às adversidades, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Então é com um imenso prazer, com o coração ardendo e vontade de chorar, que eu gostaria de estar chamando os irmãos e aqueles que eu forem chamando os homens aqui, vão se posicionando de joelho aqui na frente do altar, né? Douglas de Souza Oliveira, se posicione aqui na frente do altar. O Douglas está servindo ao Senhor Jesus nessa casa a partir dessa data como cooperador da Igreja Evangélica Pentecostal Monte Gênesis. Alessandro Pereira de Carvalho vai estar servindo ao Senhor nessa casa como cooperador a partir dessa data. Jesus, aleluia, Jesus. Sabino vai estar servindo ao Senhor nessa casa a partir dessa data como cooperador da casa de Deus. Mike Diego da Silva vai estar servindo ao Senhor como diácono na casa de Deus. Glória a Deus, né? Jesus, coisa Jovens linda, Deus. a qual o Senhor tem chamado, tem levantado para nos auxiliar, para nos ajudar nessa casa de oração. Meu amigo Sócrates Andrade da Silva vai se servir ao Senhor como presbítero na Igreja Evangélica Pentecostal Monte Gênesis.
mim é uma honra, irmãos. Para mim é um prazer imenso, nesta noite, ter o privilégio de estar separando esses varões aqui para obreiros da casa de Deus. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Nós estaremos orando e apresentando a esses homens na presença de Deus, ordenando-os ao ministério, né? Como o apóstolo Paulo diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e não tem do que se envergonhar, né? Deus tem trago homens de Deus para essa casa, mulheres valentes para essa casa, né? Temos vidas a qual o Senhor tem aproximado, que eu creio que em breve serão futuros pastores dessa igreja, né? Serão homens a quais estarão rompendo barreiras, sendo usados cada vez mais pelo Senhor. Então nesse momento nós estaremos derramando óleo e fazendo aquilo a qual o Senhor tem colocado aos nossos corações. Amém? A igreja estende as mãos para cá, nós estaremos orando e apresentando. Senhor Deus e Pai Jesus, nessa noite Jesus apresenta o teu filho, nosso nome, Senhor Jesus, a possibilidade, Senhor, como cooperador dessa casa, como sacerdote, ministro do teu evangelho. Eu abençoo o teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Senhor Deus, nessa noite, Jesus, querido, nesse domingo, Senhor, nós derramamos o óleo, apresentando o Alessandro, Jesus, que servirá nessa casa como cooperador. Eu abençoo o teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus, que está o teu filho Vinícius, Senhor Jesus, a qual servirá o Senhor como cooperador nessa casa. Eu abençoo o teu filho, Senhor, na condição de sacerdote, em teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, apresenta o teu servo, Senhor Jesus, diácono Mike, a qual nessa data está sendo ordenado ao ministério. O Senhor possa abençoá-lo. Abençoa o teu servo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Senhor Deus, aqui está o seu filho, Senhor Jesus, diácono Sólides, a qual é ordenado nessa data como presbítero da tua casa. Que o Senhor possa usá-lo como instrumento em tuas mãos. Eu abençoo o teu servo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus. Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor Deus, nós estamos em tua presença, Jesus. E a certeza que nós temos é que a vontade que prevalece é a do Senhor. A tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Senhor Jesus, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa direcioná-los. Jesus, que o Senhor, através dessa oportunidade, a qual é concedida, desse óleo, a qual é derramado, Senhor Jesus, sobre vossas cabeças, que o Senhor possa visitá-los da planta dos pés ao alto da cabeça, abençoa a família. Deus, a tua palavra diz: aonde colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo. Senhor Jesus, na condição de sacerdote, ministro do teu evangelho, eu abençoo os teus filhos nessa noite, pedindo, Pai, que o Senhor venha abençoá-los, direcioná-los, ser com eles. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoando-os de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Fortalece os teus filhos. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja que se alegra por esse momento, aplaude ao Senhor Jesus por essa oportunidade, por essa noite. Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus.